nós vamos para a meditação desta noite. Nossa palavra, a meditação hoje está em Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Essa palavra abençoadora, que está um pouco dentro desse momento em que nós estamos vivendo, da celebração da Páscoa, né? É óbvio que ele historicamente há um tempo depois, né? Mas ele é alusivo àquilo que nós estamos vivendo neste tempo. Diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 6, diz: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram olhando atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Deus, esta é tua palavra, e ela é inspiração para as nossas vidas, que ela possa alcançar o coração dos meus irmãos e ser, Senhor, alimento sólido, proveniente na vida deles. Te agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade. Amém. Esta palavra ela é muito linda para nós. É uma palavra que nos traz esperança. Ela está fundamentada naquilo que nós realmente aguardamos, que todo cristão espera, que é a volta de Jesus. Embora esse momento seja justamente o momento em que Jesus está indo. Ele havia ressuscitado, ele havia sido crucificado, ele já ressuscitado, ele já havia aparecido aos seus discípulos. É tão interessante que a história conta que das diversas vezes que Jesus apareceu no meio dos seus discípulos neste tempo, que desde que ele ressuscitou até a sua ascensão, né, existiram alguns momentos particulares maravilhosos, quando ele anda com seus discípulos que estavam a caminho de Emaús. No próprio domingo que ele ressuscitou, esses discípulos estavam indo embora para Emaús, entristecidos, amargurados, estavam caminhando. Será que não era verdade aquilo que os profetas haviam falado? Será que ele não era o nosso libertador, ele não era o Messias? E de repente Jesus começa a caminhar com eles naquela caminhada. Esse registro está lá em Lucas capítulo 24. E é tão interessante que Jesus começa a falar com eles e começa a discorrer com eles a respeito das Escrituras. Ele começa a falar com eles e dizer: olha, eu vou mostrar para vocês que vocês provavelmente já conhecem, porque já leram, porque o judeu ele, em todas as suas liturgias, uma das coisas que eles velavam muito era por conhecer a palavra, por conhecer as Escrituras. E eles então provavelmente já haviam lido, já haviam ouvido falar daquilo que Jesus estava falando com eles. Jesus estava dizendo: não, olha só, aqui em Salmos, aqui no profeta Isaías, aqui em Números, em Levíticos, tudo isso está apontando para mim, está falando de mim, está contando a minha história. E é tão interessante que quando Jesus começa a falar com eles, depois eles vão dizer ali na frente, que o coração deles estava ardendo por aquelas palavras que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava falando? Jesus estava falando com eles algo que eles já sabiam, algo que eles já conheciam. Mas por que de repente? Porque Jesus está falando e o coração está ardendo. É essa experiência pessoal que Cristo nos dá a condição de vivermos. Porque todas as coisas que possam parecer naturais para nós, quando Cristo entra na nossa vida, elas se transformam sobrenatural. Elas se transformam em algo que arde dentro do nosso peito e provoca alegria. Mesmo nos tempos das tribulações, mesmo nos tempos das angústias, mesmo quando nós estamos vivendo aquilo que parece a derrocada dos nossos sonhos. Neste momento, quando nós entendemos que Cristo está perto, quando nós entendemos que Cristo está falando conosco, que Ele está compartilhando conosco a sua presença, esse momento se transforma em momento especial, arde no nosso peito. E Jesus estava discorrendo com aqueles discípulos
a ponto de os discípulos ficarem num êxtase tão grande, uma alegria tão grande, que mais à frente, quando Jesus vai deixá-los, eles vão dizer: não, não vá, fica conosco, continua conosco. E o momento especial em que Jesus vai ser reconhecido pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, como está lá em Lucas capítulo 24, vai ser o momento em que ele vai pegar o pão e ele vai partir o pão. Por que esse momento é especial? Porque esse momento fez com que os olhos deles se abrissem e eles entendessem que Jesus era o Senhor deles, era um mestre, era o Messias que estava ali com eles. E justamente por causa da expressividade que Jesus tinha quando ele compartilhava dos momentos íntimos com os seus discípulos. O último momento em que muitos dos seus discípulos viram Jesus partir o pão foi o momento da última ceia, a última Páscoa que Jesus participou enquanto ainda era homem, enquanto ainda estava vivo. Jesus, enquanto ainda estava vivo como homem, porque ele também estava vivo depois. Mas quando Jesus pega o pão com os seus discípulos, ele vai partir o pão e ele vai dizer: este é o meu corpo que será partido por vós. E toda vez que vocês participarem de um momento semelhante como esse, em que vocês se reunirem para celebrar a ceia, para celebrar a Páscoa, vocês devem lembrar que o meu corpo foi partido. Por que o corpo de Cristo foi partido? O corpo de Cristo foi partido para que o preço do seu sangue vertido na cruz do Calvário pudesse pagar o preço suficiente para o perdão dos meus pecados, para o perdão dos pecados de toda a humanidade. Quando nós começamos a nossa noite de hoje declarando aquela leitura que fizemos ali em João capítulo 3, versículo 14, nós lembramos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente no deserto significava o zelo, o cuidado de Deus pelo seu povo, porque todos que olhassem para a serpente, quando tinham sido picados pelas cobras ou tivessem alguma enfermidade, eles olhavam para a serpente e eles eram curados de suas enfermidades. Era a forma que Deus colocou e estabeleceu para cuidar do seu povo, para zelar do seu povo. Quando nós olhamos hoje para o símbolo da cruz, nós também lembramos do cuidado de Deus, porque quando nós olhamos para Jesus, não somos somente curados das nossas chagas, das nossas enfermidades no nosso corpo, mas somos curados da maior chagas que o homem pode ter, que é o pecado. E quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, nós fomos curados destas chagas, nós fomos libertos do pecado. Por isso, assim como a serpente no deserto era a providência de Deus para o cuidado com o seu povo, Cristo na cruz é a providência de Deus para cuidar de nós, para cuidar das nossas vidas. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós enxergamos Cristo cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado na cruz do Calvário, nós também vamos lembrar que Deus cumpriu a sua promessa e o ressuscitou de dentre os mortos, e o fez levantar no terceiro dia, e o fez assentar-se no trono à direita, à sua destra, no trono celestial, aonde Ele está hoje e reina. É onde Jesus está hoje. Olhe comigo em Efésios capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no mundo futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Hoje nós celebramos esta vitória tremenda com a qual Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. E hoje o vínculo, o penhor desta realidade, desta verdade, é o Espírito Santo que está dentro de nós. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor de sua vida recebe o Espírito Santo, e é isto que Cristo estava falando aqui para eles. Ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, vocês aguardem, vocês estão olhando esse último momento em que eu estou com vocês. Eu quero dizer algumas coisas especiais para vocês. Daqui a pouquinho eu já não vou mais estar entre vocês, eu vou estar indo para o céu, mas eu vou enviar o Consolador, e vocês vão receber este poder que é a minha presença em vocês, este poder que vem do alto, para que vocês sejam testemunhas
Testemunhas do quê? Somos testemunhas da cruz vazia, somos testemunhas do túmulo vazio, somos testemunhas da ressurreição de Cristo, e mais do que isso, somos testemunhas da presença de Cristo, porque eu sei que assim como a palavra enche o meu coração, ela enche o seu coração, ela enche a sua vida. E se você que está olhando hoje para mim está dizendo, como é que é isso? Eu não consigo entender isso. E é esse poder que Deus quer te dar, para que você compreenda o que é essa presença, o que é esta verdade soberana, que flui de dentro do seu ser, que cala dentro do seu coração, dizendo, esta é uma verdade, esta é uma realidade. E um ponto importante é que quando Jesus está falando estas coisas a respeito deste poder, Jesus está falando a respeito das coisas que haveriam de acontecer, de tudo que estava preparado para aqueles que estavam seguindo e crendo nele. Ele vai começar a ser arrebatado, ser levado aos céus, ele vai começar a sua ascensão, ele vai começar a deixar este mundo para sentar-se à destra de Deus o Pai, num lugar de glória, reinar ao lado de Deus, preparando o tempo em que a igreja será arrebatada. E os discípulos começam perguntando para ele, é esse o tempo em que vai haver a restauração de Israel? E o que Jesus diz para eles? Olha, não se preocupem com isso. O que vocês devem se preocupar, em primeiro é ser essa minha testemunha, é falarem a respeito do que vocês estão sentindo, do que vocês estão recebendo. Daí a importância do relacionamento que devemos ter com a palavra de Deus, porque é ela que faz-nos sentir e ter esta certeza, esta convicção de todas estas coisas que Cristo nos tem ensinado. Assim como no caminho de Emaús, ele falava a respeito desta palavra para os seus discípulos, e quando ele falava na sua intimidade, a fé no coração deles ardia, eles começaram a crer, tiveram os seus entendimentos abertos para crer. Eu espero que nesta noite você esteja recebendo esta ação sobrenatural do Espírito Santo para te fazer entender as coisas que são espirituais. Não me peça para te explicar coisas espirituais. Eu posso te ensinar com a teologia, as letras. Eu posso te ensinar na qualidade de homem o que realmente eu compreendo das Escrituras. Mas te dar a experiência de viver com a convicção dentro do seu coração. Esta experiência só o Espírito Santo de Deus é que pode te dar. E por isso que você deve buscá-lo. Por isso que você deve abrir o seu coração, se entregar a Ele e pedir que Ele te revele estas coisas especiais. Senão, vocês serão como os discípulos que estavam muitas vezes ali, que demorou a cair a ficha, né? Eles estavam lá, Jesus estava sendo levado aos céus, ele desapareceu no meio das nuvens, e de repente eles ficaram tudo com cara de ué, olhando para o céu. Sabe aquele movimento quando você passa na rua e parece que tem alguém querendo fazer uma pegadinha com você e fica olhando assim para cima? Se ele ficar olhando para cima, parado, muita gente que vai passar por ali vai ficar olhando para cima, vai querer saber o que está acontecendo, né? E aqueles discípulos ficaram olhando para cima. Eu acredito que gente passava e ficava olhando, o que esses caras estão olhando, né? O que está acontecendo? Mas aí vem dois anjos e diz para eles, homens da Galileia, o que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão esperando ver mais alguma coisa? Agora é o tempo da ação que vai acontecer a partir de vocês. Agora é o tempo em que Cristo não vai mais estar andando no meio de vocês, mas Ele vai estar dentro de vocês. Ele está no seu coração. Ele agora faz parte de você. A sua boca é a boca que Ele vai usar para falar a respeito do amor de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. As suas mãos são as mãos que Ele vai usar para ajudar o próximo, para abraçar a quem você ama, para sustentar a vida de quem necessita. Os seus pés serão os pés que Ele vai usar para levar a sua palavra em todos os cantos, em todos os lugares que se faz necessário. Uma boca para falar do seu amor, uma mão para ajudar o que está caído, e os pés te levarão a estes lugares. Você será este templo vivo do Espírito Santo de Deus, aonde a palavra do Senhor, ela é compreendida, porque quem te revela não é homem, não é carne, mas é o Espírito Santo que te revela esta palavra. E mais do que qualquer seminário teológico, mais do que qualquer
qualquer pregação teológica, ela vem pela inspiração do Espírito Santo na sua vida. Quer ter essa experiência? Quer viver esta verdade? Quer sentir isto na sua vida? Abra o seu coração. E eu não estou falando aqui hoje só para aqueles que não são cristãos. Eu estou falando para muitos cristãos, porque como Jesus naquele dia estava conversando com os seus discípulos, que conheciam as Escrituras, que seguiam as liturgias, que praticavam o judaísmo, mas precisavam da ação sobrenatural do Espírito Santo para entender a realidade desta verdade soberana, que é que Cristo venceu a morte, ressuscitou, foi para a glória com Deus o Pai. E agora o fechamento final, que é justamente quando ele termina ali dizendo para nós no versículo 11: este Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo. Aleluias. Hoje nós não estamos olhando para o céu, porque o nosso coração está no céu. Nós vivemos nesta terra, mas somos cidadãos dos céus. Quem nos garante isso? O sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Este é o penhor pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Por isso que assim como a serpente foi levantada no deserto e trouxe salvação, libertação, cura, trouxe proteção para a vida do povo de Israel, assim como o Cordeiro também foi levantado na cruz do Calvário, trouxe salvação para cada um de nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. É isto que Cristo fez por nós. É isto que Cristo quer fazer por cada um de nós, todos os dias das nossas vidas. Se você nesta noite que está me ouvindo, seja na casa com sua família, seja através de um celular, no ônibus, caminhando, sei lá eu aonde você está, mas eu quero te dizer que Cristo, Ele está pronto para ter um particular com você e te explicar as coisas que talvez eu como homem não posso te explicar, não conseguirei nunca te fazer compreender. Assim como a história daquele eunuco da rainha de Candácia, que estava lendo as Escrituras, que estava lendo a palavra, era um homem sábio, era um homem que tinha conhecimento suficiente para fazer uma excelente interpretação daquele texto. Mas quando o Espírito Santo não está em nós, esta palavra é vazia. Esta palavra parece ser letras humanas, mas quando o Espírito Santo entra e habita em nós, ela se transforma na verdade mais soberana que ninguém pode mudar. Ninguém, nenhuma ideologia humana, nada pode tirá-la do nosso coração, porque assim como ardia no coração daqueles discípulos, ela vai arder no nosso coração hoje e vai nos fazer produzir esta vontade soberana de estarmos com Cristo. E aqueles discípulos ficaram olhando para o céu, esperando a volta de Jesus. Ela ainda não aconteceu. Como tu sabe disso, pastor? Eu sei porque a igreja está aqui ainda na terra. Jesus está preparando este tempo. E a pergunta que eu faço para você hoje é que se este tempo está realmente chegando, como muitos de nós imaginamos, como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Quem é o Senhor do seu coração? Quem é o dono da sua vida? Aonde é que você está depositando a sua fé? Está mais do que comprovado que no dinheiro, ele pode de uma hora para outra deixar de ser um senhor seguro. Nas propriedades, nos bens materiais, em algum momento, eles podem cair por terra. Se você é dono de uma grande empresa, talvez um vento tão forte como uma pandemia como essa que estamos vivendo, pode fazer com que, de repente, você não tenha mais nada sólido na sua vida. Mas nesta noite eu quero te oferecer uma verdade soberana, uma verdade que não habitará na sua experiência exterior, mas habitará dentro do seu coração, para que Deus possa transformar esta realidade de medo, de desesperança do seu coração e transformá-la numa verdade soberana de quem aguarda algo que é real e verdadeiro. Um dia Jesus voltará, um dia a trombeta soará, e a palavra nos diz que neste dia todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E eu espero que neste dia você esteja contado com aqueles que estarão ao lado dEle, que estarão como seu povo, que estarão como seus filhos, que estarão como os que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro.
Pastor, como eu faço isso? Como é que eu consigo viver esta experiência na minha vida? Se você está na sua casa com algum parente que é cristão, ele vai pegar na sua mão nesse momento, ele vai orar com você. Nós vamos fazer esta oração juntos e você com certeza será alcançado pelo Espírito Santo de Deus e ele passará a ser Senhor da sua vida. Se você está sozinho na sua casa, por um acaso passou nesse canal e parou para me ouvir, eu vou fazer esta oração com você. E você vai repetir esta oração comigo. E ao final desta oração, o Espírito de Deus se incumbirá de tratar com você e de te dar os próximos passos, ao qual você deverá tomar na sua vida, para que Ele comece um processo de caminhar com você e te explicar as coisas soberanas do reino dos céus. E assim como Ele fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús, de repente apareceu ali no meio deles e começou a conversar com eles, e o coração deles começou a arder. Vai ser assim na sua vida. Ele vai aparecer na sua vida, Ele vai chegar pertinho de você, seu coração vai arder, você vai sentir o poder de Deus que vem do alto na sua vida, e Ele vai começar a tratar com você. Faça comigo esta oração. O conjunto pode começar a preparar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero conhecer a verdade do Evangelho. Eu quero confessar os meus pecados. Me arrependo de cada um deles, para poder desfrutar do teu perdão na minha vida. Eu confesso, Jesus, que a partir de hoje, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida, como único e suficiente Salvador da minha vida. E te peço encarecidamente que escreva o meu nome no livro da vida e venha habitar no meu coração. Amém. Se você fez esta oração comigo pela primeira vez, a partir de agora você faz parte da família de Deus. Jesus Cristo está no seu coração. O Espírito Santo te dará o próximo passo. E você, na fé que Deus vai fazer gerar no seu coração, você vai saber o que vai fazer. Se nós não estivéssemos neste momento de confinamento e você estivesse aqui perto de São Miguel Paulista, eu ia te dizer: vem conversar comigo, vamos estar juntos e eu vou ser o canal de Deus para te dar um caminho a seguir e ser um instrumento de Deus na sua vida. Mas nesse momento talvez você esteja longe de mim, talvez você esteja confinado dentro da sua casa, mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus providenciará todas as coisas, assim como Ele fez com Paulo, o apóstolo. Ele preparou tudo para que Paulo pudesse se transformar no maior pregador do Evangelho que esta história já viu. Ele fará isso na sua vida. Nós vamos ter um momento de louvor agora, e em seguida nós iremos fazer a celebração da ceia com todos os nossos irmãos. Alguns que estão aqui hoje comigo, não são muitos, fique tranquilo, e estamos todos aqui bem zelosos com os cuidados que precisamos ter, mas nós vamos cear juntos com você, e aí na sua casa, que esse momento seja um momento especial para a sua família. Deus abençoe, vamos louvar.